Fico imaginando o quão difícil foi para todos os discípulos de Jesus aquele acontecimento terrível da crucificação. Aquela sexta-feira realmente foi muito marcante. Imagino também o choque que eles tomaram quando, no domingo pela manhã, alguns foram até o sepulcro e quando chegaram lá, a pedra estava removida e o corpo não estava lá. Fico pensando quão desesperados ficaram, né? Quão comovidos, quão para baixo ficaram, porque acharam que o corpo havia sido roubado e não entenderam exatamente o porquê, não entenderam o que é que estava acontecendo. Mas a nossa meditação de hoje trata do assunto que é uma pergunta que aparece duas vezes aqui no texto de João, capítulo 20, 11 a 18, que é uma pergunta que os anjos fazem para Maria Madalena e também Jesus faz. Por que você está chorando? O texto de João 20, 11 a 18 diz assim, na versão bíblica chamada Almeida, Nova Almeida Atualizada. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Maria Madalena tinha muitas razões para estar chorando, né, naquela manhã de domingo. Jesus já havia sido sacrificado na cruz, na sexta-feira, e morto, tinha sido morto, né? E à tarde, já no próximo início do sábado judaico, ele morre, ele é sepultado. Não houve tempo de fazer um sepultamento digno, nem isso, nem isso. Né? Tudo foi feito às pressas. Jesus foi simplesmente envolto em lençóis e sepultado lá pelos amigos José de Arimateia e Nicodemos, discípulos de Jesus, enquanto os apóstolos, distantes de tudo, certamente lamentavam. Os apóstolos e os demais discípulos também. Fico imaginando o quanto esta mulher chorou. E tinha motivos. E o quanto ela estava chorando agora, nesse domingo de manhã, quando chegou à conclusão, roubaram o corpo do meu Senhor. Nem isso, né? Nem o corpo dele ficou aqui para que possamos prestar uma homenagem decente. A esperança de uma vida que vale a pena ser vivida, para Madalena tinha sumido. Não só para ela, para todos os discípulos. Mas ela, de passado próximo tão atormentado, nos últimos tempos, ela havia encontrado razão de viver. Se tornou discípula do Mestre Jesus. Mas agora parecia que tudo estava perdido. Para completar a tragédia, ela imaginou que o corpo de Jesus havia sido roubado. Assim, ao responder à pergunta dos anjos e do próprio Jesus, né, mulher, por que você está chorando? Ela poderia ter respondido, entre outras coisas, ela deu a resposta dela aqui naquele momento,
Mas ela poderia ter respondido: choro por não ter mais razão para viver. Choro pela perda das esperanças. Choro porque estou perdida nos meus pecados. Eu cria que ele era o Salvador. Estou perdida. Sim, meus irmãos, sem Jesus. O melhor que Madalena poderia fazer, assim como qualquer outra pessoa, era chorar em desespero. Mas Jesus não estava morto. Não estava? Então não havia razão para choro. Ela não sabia ainda, mas não havia razão para choro. Inclusive porque a morte dele, com a ressurreição, foi transformada em vitória. Isso aqui que é uma maravilha. E talvez se a pergunta nos fosse feita hoje, nós poderíamos responder entre lágrimas. Choro por estar doente, choro por minha vida familiar desastrosa, choro por não ter razão para viver, choro pela consciência que tenho de ser pecador e estar perdido. Mas depois da ressurreição de Jesus, a verdade é que nós podemos até chorar, momentaneamente, porém não há razão para permanecer chorando. Jesus não está no túmulo, pois ressuscitou. Vivo está ao nosso lado para o que der e vier. Ele vive e nós com ele vivemos e viveremos na eternidade, tanto agora em meio às lutas do dia a dia, quanto na paz da eternidade. Viveremos com Jesus. Esta é a beleza da Páscoa, ou melhor, da ressurreição que aconteceu naquele domingo de Páscoa. Então, meus amigos, meus irmãos, por que é que nós choramos? Ou por que é que você está chorando? Quer dizer para você que não há motivo real para isso. Seja o que for, vai passar. E aqueles que confiam em Jesus estarão com ele, salvos na eternidade. Jesus, ainda que tenha morrido, agora vive e sempre viverá. Não há por que chorar. A ressurreição de Jesus é a garantia de que as nossas lágrimas serão enxugadas. Não há razão para chorar. Mas se por acaso estamos chorando agora, devemos nos confortar com esta verdade. Um dia toda lágrima será enxugada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.